Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala, queridos ouvintes SupraCasters, tudo bem com vocês? Eu, Almir Alamino, estou aqui mais uma vez, hoje para falar de um tema muito especial com o meu grande amigo Marco. E aí, Marcão? Fala, Almir, estamos de volta aí, meu amigo. Hoje nós vamos aprofundar num tratamento para fibrilação atrial, objetivando aqui prevenir AVC. E dessa vez, um tratamento intervencionista. Então hoje nós vamos falar de oclusão do apêndice atrial esquerdo. Um tema que vem na moda, cada vez mais somando mais literatura aí saindo sobre o tema. Tema que está muito em voga e que tem um futuro aí de a gente incorporar na nossa prática clínica aí cada vez mais. E para isso, eu estou com nada mais, nada menos do que um especialista nesse tema, que é o Dr. Rafael Brolio Pavão. Mais para menos, né? Ele que é cardiologista intervencionista com toda a sua formação aqui na USP de Ribeirão, tem doutorado em ciências médicas também pela USP de Ribeirão, é médico assistente do departamento de hemodinâmica e chefe do departamento de cardiopatias congênitas da USP de Ribeirão e também é médico atuante pela Cardiovida, né, que atua aí na região aqui de Ribeirão Preto e em cidades vizinhas. Seja muito bem-vindo, Dr. Rafael Pavão. Valeu, obrigado, Almir, Marco, Rafael, todo mundo está aqui, obrigado pelo convite, é um prazer somar alguma coisa aqui, dividir um pouquinho de conhecimento, aprender com vocês. Vai somar demais. E Marcão, mantendo a nossa tradição, tem desafio hoje aí? Com certeza. Vamos lá então, pessoal. É o seguinte, qual é a função do apêndice atrial esquerdo? Desafio difícil, hein? Isso aí, a gente vai responder no final só. Show de bola. Beleza, Pavão. Bom, então eu gostaria de agradecer, né, para esse episódio o apoio da Soma, né, que é a empresa que nos apoiou para esse episódio, para trazer e difundir mais conhecimento sobre fibrilação atrial, AVC e oclusão do apêndice atrial esquerdo. Então, só para contextualizar, vamos trazer alguns dados sobre fibrilação atrial e AVC para o ouvinte aí e ficar mais atento. Então, a fibrilação atrial é uma arritmia muito comum na nossa prática clínica e tem uma incidência aí de 5% após os 80 anos de idade por ano, tá? Sendo uma prevalência aí de 9% da população nos pacientes com mais de 80 anos. 1 em cada 4 indivíduos vai desenvolver FA no decorrer da vida e, por conta disso, né, a gente tem uma grande preocupação com o quê? Com eventos tromboembólicos, já que ter fibrilação atrial aumenta em até 5 vezes, né, o risco de eventos tromboembólicos em relação à população geral. E, falando de FA, ela é responsável por até 20% dos AVCs, né? E, lógico, do AVC isquêmico no caso, né? E lembrando que o AVC isquêmico é o AVC, o tipo de AVC mais comum, aí sendo mais ou menos 90% dos AVCs. Então, é um tema de extrema importância a gente saber prevenir AVC e mitigar esse risco, porque, de fato, a gente pode mudar totalmente a vida dos nossos pacientes. Com certeza. E também pontuando, Almir, lembrando que a apresentação do AVC isquêmico, né, do tipo cardioembólico, que é aquele que vai estar relacionado até com a fibrilação atrial, é o AVC que tem até uma pior apresentação, né? Costuma ter um prognóstico pior, então está intimamente relacionado, né? E aqui a gente precisa pontuar também o tratamento padrão ouro que a gente tem aí para esses pacientes que são fibriladores. A gente precisa utilizar, lançar a mão dos anticoagulantes. E aí a gente já tem uma ampla literatura, já um uso de muito tempo da varfarina, que é muito conhecido, a gente ainda utiliza muito, né? A gente tem inclusive um ambulatório com pacientes que fazem o uso da varfarina, que é um antagonista da vitamina K. A gente sabe das interações com medicamento, com alimento, então que não é fácil esse manuseio dessa medicação e que a gente teve, né, desde 2009 o surgimento aí dos DOACs, que são os anticoagulantes diretos, né? Desde lá do Iralai com a dabigatrana e diversos outros estudos que trouxeram essas drogas, né, e realmente firmaram essas drogas no tratamento para anticoagulação desses nossos pacientes. A gente sabe que reduziu o evento, inclusive a gente tem até uma meta-análise de 2013 do The Lancet que traz alguns dados importantes, né, com 19% de redução de evento, até 52% de redução de AVC hemorrágico. Só que, por outro lado da moeda, a gente precisa pensar, né, na questão do sangramento, que ainda assim, mesmo os novos anticoagulantes, né, os anticoagulantes diretos, ainda tem uma taxa de sangramento que não é desprezível.
Nessa meta-análise, a gente teve 14% de aumento de sangramento do TGI. Então fica aí um ponto a ser levado em consideração. Mesmo com o desenvolvimento, né, de novas medicações, a gente se atentar para o risco do sangramento relacionado aos anticoagulantes diretos. E aí é muito importante a gente sempre colocar na balança o risco de sangramento e o risco tromboembólico do nosso paciente. E além do risco de sangramento, Marcão, acho que um grande problema, acho que o Pavão vai concordar com a gente, é a adesão terapêutica, né? Quando a gente fala de varfarina, nem se fala, né? Além de o paciente emitir, né, omitir as doses, ele pode ficar em alguns momentos, alguns períodos fora daquela faixa, né, daquele nível de anticoagulação, e é a realidade no Brasil ainda o uso da varfarina, não dá para fugir disso, tá? Ainda mais se tratando de SUS. E falando dos DOACs, existe até um dado interessante, né, de um estudo, um registro europeu, em que os pacientes, né, que internaram ali com AVC, até cerca de 70% já tinham o diagnóstico de FA e apenas 60% estavam fazendo uso de um DOAC, né, um anticoagulante oral. Então, assim, a adesão terapêutica é outro fator limitante e a gente busca, né, alternativas para tentar mitigar esses tipos de situação. E assim, se vocês me permitem, a gente tem que pensar, nenhum paciente anticoagulado é 100% seguro que ele não vai ter um AVC. Então a gente vai somar. Tem um pessoal que não usa, porque ninguém nem contou para ele que precisava usar. Tem o pessoal que usa errado. E dos que usam corretamente, eu não consigo salvar 100%. Então tem muito chão para a gente chegar no ideal, né? Com certeza. Sem dúvida. Pavão, então já que a gente contextualizou essa questão dos problemas da anticoagulação, vamos lá. E onde que entra o apêndice atrial esquerdo nessa jogada aí? Por que ocluir o apêndice atrial esquerdo? Por que seria uma alternativa aos anticoagulantes? Desde 96, tem chão, hein? A gente, assim, suspeitava-se que o apêndice era um dos locais que mais tinha um trombo. Mas em 96 saiu um trabalho que foi uma mistureba, né? Uma coletânea de pacientes. Foi pós-mortem, foi necrópsia, né? Paciente cirúrgico, né? Achado cirúrgico, achados ecocardiográficos transesofágicos de pacientes com FA não valvar em que foram encontrados trombos. Em todos que foram encontrados trombos destes, 91,6% estava dentro do apêndice atrial esquerdo. Então, foi um trabalho, a gente sabia, tinha ideia, mas nunca tinha sido comprovado desse jeito. E, então vamos dar um jeito de focar onde é o ninho, né, da maioria. De novo, é lógico que eu não vou também, se eu retirasse, né, isolasse cirurgicamente, né, o apêndice atrial, como há bastante, tem alguma indicação quando a gente está associado a alguma outra cirurgia, eu também não vou tirar 100% da chance desse paciente, né? Não vou protegê-lo, 100%. Sim. Por quê? Ele pode se formar na parede atrial e alguns outros pontos, mas eu vou proteger uma imensa maioria, né? Sem dúvida. E falando disso, né, até da oclusão cirúrgica, né? Ela que foi testada em diversos trabalhos, o último, o Laos 3, né, que testou. É importante enfatizar para o ouvinte que no caso da oclusão cirúrgica, né, o que foi testado é a oclusão mais a continuação da terapia anticoagulante, né? Exato. Então, a oclusão cirúrgica, ela tem algumas, vamos dizer assim, entre aspas, desvantagens em relação à oclusão percutânea, né? Por conta da necessidade de manutenção e muitas vezes fica ali um fluxo residual, mesmo Exato. quando é realizada essa oclusão. Mas, então, já que a gente está falando de oclusão no contexto de pacientes do ponto de vista percutâneo, é seguro esse procedimento? Existe alguma vantagem? Como que é isso aí, Pavão? Bom, acho que não tem como falar, né, desse procedimento sem falar um pouco da história disso e por que ele foi criado. Então, como o Marcão falou, a gente tem que pensar em por que era só do anticoagulante, beleza, né? Uma boa parte a gente ia poupar, mas o paciente sangra, né? E não é pouco. A gente até tem uma certa complacência com isso, então a gente acaba ficando, nossa, teve um sangramento, nem foi tanto. Se você tira, você diminui a dose, reduz dose sem ter até parâmetro. Você reduz dose por medo, não por parâmetro clínico
aquelas tabelinhas de que cada anticoagulante tem ali para correção de cada exatamente, um. É uma muito dose comum isso, né? reduzida. Você tem parâmetros clínicos e não é um sangramento ou outro que vai tirar isso. Agora, a gente muda de anticoagulante, então a gente tem tanta técnica para rodear, né? Para dar a volta nisso e ao mesmo tempo rodear. Vocês viram que é um tema é coisa bem do interior, né? Bem técnico. E aí a gente veio para isso uma outra técnica percutânea que teoricamente, né? Até agora vem se mostrando uma inovação legal, vem melhorando, mas como eu consigo ocluir sem ter que levar para cirurgia? Porque veja, eu não vou levar um cara para cirurgia só para ocluir. Lembra que essas oclusões cirúrgicas são feitas sempre que eu venho com outra cirurgia. Cirurgia de oportunidade. Exatamente. Eu vou operar uma válvula, aproveita e fecha. Então é isso. E mesmo assim, como os meninos já disseram, não é a melhor das opções. A gente soma, né, a isso Com certeza. Né? Agora, frisar aqui, né, pro ouvinte, porque realmente esse número chega a ser espantador, né? 90% dos trombos estão lá nessa região do apêndice atrial. Então, por isso que está aí a gente pensar sempre na causa, de onde está vindo, né, o nosso risco maior ali de um evento tromboembólico. E aí o que a gente precisa fazer, né, pormenorizar muito na nossa avaliação, é escolher bem os nossos pacientes, aqueles que vão ser os elegíveis para poder ser submetido a esse procedimento. Né? Exato. E aí, Pavão, tem aquela questão, a gente sempre pensa primeiro no risco, ou seja, no paciente que tem um risco proibitivo, ele tem indicação de anticoagular, mas ele tem algum risco proibitivo para isso. Né? Ou seja, a gente pensaria como uma alternativa à anticoagulação. Vamos, né, exemplificar aqui o perfil de paciente que a gente tem um risco proibitivo para anticoagular. Quem seriam esses pacientes? A gente tem, eu posso citar alguns, me ajuda aí, mas a gente sabe, né? Paciente que tem alguma anemia severa, grave, algum sangramento, já teve episódio de sangramento com risco fatal, algum idoso que tem um risco de queda mais importante, colocar na balança má formação artério-venosa, são pacientes que a gente teria que ter um receio maior de anticoagular. Sangramento craniano prévio, né? Ainda mais com alguma malformação que você não vai tratar ou que é impossível de tratar. Então a gente se conforma fácil, né? Mas todo mundo que tem consultório ou que atende em qualquer serviço público ou privado, se não se deparou, vai se deparar com esse tipo de paciente. É que a diferença é que até pouco tempo a gente não tinha isso em mente. E a gente tem que ter essa carta na manga. Não é para usar qualquer hora, né? É um zap. Beleza? Então, você perguntou qual paciente que a gente tem que pensar. Então, é o paciente ou que tem um sangramento que eu não consigo conter, e aí a gente tem que entrar em sangramentos do trato gastrointestinal. É o paciente que já tem, acho que eu tenho que pensar numa angiodisplasia. Angiodisplasia talvez seja um dos piores tratamentos que eu tenho, porque qual o tratamento da angiodisplasia? É você arrancar o intestino delgado inteiro, né? Praticamente, uma coisa horrorosa. Sim. Então, já é difícil você fazer diagnóstico, porque você foi por cima por endoscopia e você foi por baixo com uma colono e você não achou, vai ser só por cápsula endoscópica que você vai fazer. E já é um diagnóstico difícil, o tratamento é pior ainda. Então, esse paciente, classicamente, é um que você não vai conseguir anticoagular, né? Eu digo, logicamente, o que sangra. Esse paciente já apresentou outros episódios de sangramento. Talvez não tão ameaçador à vida, mas você vai ver múltiplos. Então, esse é um paciente muito, assim, emblemático. Lógico que você tem doença colônica que é muito extensa, que também você tem muitos eventos de sangramento. Então, o paciente às vezes já foi até submetido à cirurgia, tirou um pedaço do colo, mas você tem mais. Então, são pacientes que você está vendo uma recorrência e, no mínimo, isso, sangrou, ressangrou e você está insistindo. É o paciente que você tem que pensar. Isso estou falando só de gastrointestinal, que é, como os meninos disseram, é o mais frequente no uso de anticoagulante oral. Tá? Com certeza. Então, E também, só lembrar também, a gente está falando aqui, né, da famosa, aquela FA, que é a não valvar, né? Aqui não se trata daquela FA relacionada com estenose mitral, aqui vai ser a fibrilação atrial, né, mais corriqueira, por assim dizer. Então,
FA valvar, essa nomenclatura até está sendo... Ainda é Marevan. Exatamente, a gente não tem para onde correr, né? Exatamente. E até, né, tem até um consenso interessante, coloca até a possibilidade, a gente teria algumas contraindicações relativas para a gente pensar mais com calma. Por exemplo, se o paciente tem alguma doença de base, tipo a amiloidose, que seria uma doença que já tem uma predisposição natural a formar trombos, então se a gente por acaso submeter a um tipo de procedimento desse, mas mesmo assim ainda vai ser um coração que vai ter essa facilidade de formar trombos, ainda assim. Então talvez ter um pouco mais de ressalva. Eu acho que talvez isso entre, né? Assim, a gente vai falar do que a gente tem de mais emblemático aqui, tanto pela ANS, de indicação, mas a gente vai chegar num ponto, né, que a gente talvez vá tampar o que sobrar, né, o ralo que sobra dos pacientes que tomam anticoagulante. E a gente acabou de falar, a gente não protege 100%. Por quê? Algum pouco vai ficar, alguns deles vão ter um fluxo mais lento, vão turbilhonar e vai formar ali aquele smoke, aquele trombo vai se formar de todo jeito principalmente no apêndice. Então, se a gente tiver uma terapia combinada nesses pacientes, talvez, porque a gente não tem estudo, são todas conjecturas que a gente tem que pensar, porque vão ser saídas mais para frente. São armas que a gente vai ter que usar mais para frente, provavelmente muito estudo vai vir. E falando um pouco de estudo e evidência, né, nesse cenário, né, acho que a gente tem 3 trials randomizados, né, que estudaram a oclusão do apêndice arterial esquerdo percutânea versus uma terapia medicamentosa com anticoagulante. 2 deles, né, que é o Prevail e o Protect AF, compararam a oclusão com varfarina, mostraram a não inferioridade em relação ao dispositivo em relação à varfarina, com até menores índices de sangramento, né? Mostrando aí um perfil de segurança bastante interessante. E por último, mais recentemente, né, o Prague, né, Prague, não sei como é que fala, que testou contra DOACs, né? E aí era o DOAC a critério do médico assistente, também mostrando não inferioridade e com uma tendência também na redução de sangramentos, né? Mas ainda assim só atingindo a margem de não inferioridade. Porém, né, ainda é muito pouco, né? Se a gente vê, somando esses 3 trabalhos, a gente tem em torno de 1.500 pacientes, comparado ali aos estudos de DOAC com varfarina, que são mais de 80 mil pacientes, né? Exato. Então, até por isso, né, as indicações de diretriz ainda têm uma força um pouco com um nível de recomendação menor, né, Marcão? Exatamente, né? A gente teve agora, recentemente, a diretriz da ESC de fibrilação atrial e ela traz para nós ali um nível de evidência 2B, né? Ali agora de 2024. A da ARRA de 2023, igual o Pavão tinha comentado, os Estados Unidos já é um pouco mais agressivo, né? Já tem uma indicação um pouco de maneira mais ampla. Trazia ali, era um grau já era uma indicação 2A, né? Então, isso nos pacientes com contraindicação, né? Anticoagulação, né? Exatamente. E 2B, a depender do alto risco de sangramento, eles têm essa ampliação da indicação, né? Exato. E a gente... assim, que é um procedimento, com certeza, muito seguro, cada vez mais seguro, relativamente simples, com um preço razoável e que está evoluindo. Então, a gente já tem várias próteses no mercado. A liberação aqui no Brasil, né, foi 19, 21, então não tem tanto tempo que isso tem sido recente, liberado, bem recente. E está crescendo. Então a gente tem trials grandes no mundo acontecendo. Conforme pequenos estudos vão aparecendo, novos apanhados ali, né? Junta mais um trial aqui, vamos fazer a informação a gente vai ter meta-análise, né? E cada meta-análise ganha mais força, porque vão somando os pequenos. A hora que tiver um trial maior, a gente vai ganhando mais peso. Mas assim, eu vejo com muito bons olhos aqui, não é porque eu sou intervencionista, que eu também trato o paciente clínico e a gente sabe que dá muito certo, né? Pavão, então, já que a gente está falando do procedimento, que é seguro, vamos entender mais para o nosso ouvinte agora como que é esse procedimento, né? Conta pra gente assim, como é que é a preparação desse paciente, qual é a via de acesso que a gente começa, precisa de algum exame pré para ver se é factível ou não, como é que funciona?
Beleza, vamos começar com o exame então, porque assim, você tem um paciente que é uma FA não valvar, que precisa anticoagular e você não consegue. Ou porque ele sangra ou porque é proibitivo. Beleza. Ok. Essa é a indicação que hoje a ANS dá pra gente. Foi uma liberação de junho que foi incluído no rol da ANS esse procedimento para exclusivamente esse paciente que eu acabei de citar para vocês. Então, a indicação clínica a gente já tem. Então, vamos lá. O que você vai conversar com esse paciente? O que a gente já falou. Então, eu sei que é técnico, mas eu gosto muito de falar dessa parte. Você vai falar para ele, a gente vai te ajudar a te proteger com um dispositivo, um oclusor desse apêndice. Mas assim como o anticoagulante, que ele não pode usar, não é 100%. Isso você tem que deixar claro. Mas é muito importante que você vai proteger uma boa parte. E isso é uma garantia bem razoável até. E vamos lá. É importante eu saber o formato, a anatomia desse apêndice, para a gente poder entender que prótese nós vamos usar, se tem estruturas ao lado que a gente pode danificar, e geralmente é bem tranquilo. Então, como a gente pode fazer isso? Com um angiotomo bem feitinho ali, ver bem o que tem acima, abaixo, as medidas do ósseo da entrada dele, e um pouquinho para frente, geralmente 10, 12 milímetros do ósseo desse apêndice, onde vai ser colocada a prótese, que é o que a gente chama de land zone, tá? E a gente tem vários formatos. A gente tem formato, você sabe, né? Na medicina é tudo formato de comida, né? Chicken wing, em cauliflower, então é o formato de couve-flor, formato de asa de frango, cada coisa, né? Imaginação então, tem que estar... Pois é. Formato de cacto, tem alguns raros, tem duplo ósteo, né? Então até para isso a gente tem próteses diferentes. Então vamos lá. A angiotoma é ótima, mas eu já fiz caso que a gente, com um bom ecotransesofágico 3D, a gente tem uma boa definição disso e boas medidas, a gente não vai precisar de angiotomo. Ideal, se tiver os dois, ótimo. Mas geralmente só o angiotomo tá bom. Em alguns casos, principalmente nos renais crônicos, só um bom ecotransesofágico vai dar uma segurança boa pra gente. E uma dúvida que talvez quem está ouvindo não saiba, se o paciente tiver trombo no apêndice lateral esquerdo no momento dessa avaliação, pode ser ocluído mesmo assim ou não? Depende a resposta. Porque depende de onde está o trombo também, né? Então, as próteses, elas vão ocluir do land zone para o ósteo. Se tiver um trombo bem distal, geralmente, de novo, depende do formato. Então, é um chicken wing, lá na ponta é o trombo. É lógico que a gente tem um baixo fluxo, então a gente tem que ter muito bom olho, que às vezes a gente fala, é trombo, às vezes é só um fluxo baixo de contraste lá. Então, é outra coisa que o transesofágico ajuda. Então, a junção ali dos procedimentos vai ser fundamental, porque você vai conflitar isso. Então, mas dá para fechar se o trombo for bem organizado, estiver lá para distal, tá? Médio distal. E se for um trombo um pouco mais, tem que anticoagular para depois repetir o exame e ver se é possível o fechamento. Veja, nós estamos lidando com o paciente que tem um risco de sangramento. Então aí é risco-benefício. Também não posso colocar uma prótese ali para protegê-lo de AVC se o meu maior risco é causar AVC, né? Vamos falar um pouquinho do procedimento em si, que o Almir falou? Bora. Então, vamos lá. Essa parte top. Paciente, sim, como eu vou ser guiado, né? O exame que a gente vai fazer, procedimento de estrutural, como muitos outros, eu vou ter um ecotransesofágico para me auxiliar, me guiar. Ok. Então, como eu vou passar uma sonda transesofágica, o paciente tem que ser sedado, entubado. Né? Eu tomar anestesia geral, entubado, transesofágico posicionado, já me dá uma noção do que eu vou ver. Enquanto isso, punção femoral. Uma punção de veia femoral é mais que suficiente. Eu vou com o introdutor ali 6 ou 7, mais ou menos 6 ou 7 Frenches, 2 milímetros para quem não está tão acostumado. A gente vai até o septo. Então a gente tem uma técnica que nós vamos ter que furar esse septo. Como eu vou chegar no ato esquerdo? Então eu subo pela veia cava inferior, chego no ato direito, e aí eu já tenho um dispositivo, né, que é uma agulha de punção, que hoje, né, sempre é um medo. Nossa, você vai puncionar o septo, é o risco de puncionar a aorta. Gente, se eu tenho um bom ecotransesofágico, esse risco tá lá no chinelo, é muito baixo. Então eu tenho 2 eixos muito legais, né, um eixo curto, que eu vou ver a aorta de um lado, ou seja, aqui é anterior, então eu vou ter que funcionar um pouquinho mais posterior, e no bicaval, né? Que eu quero mais inferior, então eu vou mais perto da cava inferior. Então esses 2 eixos eu vou brincando, eu falo para o ecocardiografista, ó, bicaval, eixo curto, e eu vou rodando onde está a agulha, ele forma uma tenda.
É como se eu apontasse a agulha. É lógico que essa agulha não está esterilizada, eu estou dentro de uma bainha. Então não é uma ponta rígida ali. Então eu vou mapeando o septo e eu formo uma tenda. A hora que o ecocardiografista, a gente está num acordo, a gente expõe a agulha, perfura, porque é uma fossa oval, é bem mais molinho, está ali dentro do átrio esquerdo. Está dentro do átrio esquerdo, ótimo, confere, mede a pressão do átrio esquerdo. Isso é muito importante. Por quê? Às vezes o paciente está num jejum prolongado, está desidratado, a pressão, tá 8. Cara, um cara que quer fiar átrio grande, está com 8 de pressão no átrio esquerdo, é baixo. Então você hidrata, passa mais meio litro, 800, 1000 ml de soro, atingiu uma pressão nos 15 ali, ótimo, esse cara tá com o tanque cheio. Aí eu vou medir melhor esse apêndice. Esse detalhe é importante porque o apêndice ele é variável a dimensão, né? Assim então, como o átrio, ele murcha, né? E aí você subdimensionar uma prótese é pedir para ela sair, né? Então a gente mediu, eu vou com a bainha, né, direcionada, porque eu puncionando o septo posterior e inferior, eu vou cair direto ali, né? É uma angulação muito boa para eu cair no apêndice. Eu vou com um cateterzinho lá na ponta para eu injetar. Então, além da imagem que eu tenho do eco, eu tenho a minha imagem do CAT, uma geografia. Vejo o formato, coloco lá dentro não introduzo tanto, mas eu vou até pelo menos a metade do apêndice ali. E eu vou carregar a prótese e levar para lá. Então, vamos lá. Eu medi, principalmente na land zone, eu medi 25. Então, vai uma prótese 30. A gente coloca uns 20% a mais. Em média isso, tá? Se eu tenho um ósseo bom, eu tenho uma zona de liberação legal, então eu não tenho muito problema. E a prótese ela é bem tranquila. A gente tem aqui para mostrar depois, a gente mostra um videozinho, mas é muito simples como a gente monta a prótese, libera o primeiro disco, a gente está sempre liberando, olhando na escopia e com o eco transofágico me dando detalhe. Tá legal, ótimo, puxa. Eu tenho 3 próteses no mercado, né? A primeira que liberou é o ótimo, que só tem o bojo, né? Ali é só o corpo dela. As outras próteses, que a Amulet e a Lambre, elas têm um corpo e tem um disco de proteção. A gente usou mais aqui, foi a Amulet até agora, e a gente tem uma certa preferência até, porque o disco de proteção nos estudos tem mostrado que tem um menor... a gente já chega numa das complicações, que é o trombo relacionado ao device, né? A própria prótese. Lembra, assim, é o mesmo material de uma prótese CIA, de FOP. Então, é um corpo estranho. Enquanto não endotelizar, né? Eu brinco com o paciente que é igual assim, tá vendo essa parede? Você tá vendo atrás, tá vendo o alicerce? Não, por quê? Tem um reboque, tem um reboco, tem uma tintura. O corpo faz isso, ele dá aquela rebocada, passa uma tintura, e aí essa endotelizada que impede a formação de trombo. Só que isso demora pelo menos uns 45, 50 dias ali, né? Que aí entra naquele outro... Isso, essa discussão é longa, né? Porque eu vou dar depois pro paciente. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Depois a gente fala. Mas então, só algumas coisas para que às vezes o ouvinte pode ficar com dúvida, né, Pavão, também? Manda bala. Por exemplo, você faz uma punção transeptal, sim, ok? Exato. Depois que retira esse material, esse furinho que fica no septo interatrial pode deixar alguma sequela, alguma coisa? A gente fura, né, na fossa oval. E a fossa oval é um pouco mais elástico, molinho. Então, e lembra, pensa numa caneta. Eu furei com a ponta da caneta. E ela é cônica a ponta, né? Então você esgarça um pouquinho para caber a bainha, mas quando eu retiro, ela volta a fechar, né? Porque o furo exatamente não foi um furo, né, daquela grossura, daquela espessura. Entendi. Então a tendência é esse furo fechar, ficar bem pequeno mesmo e provavelmente desaparecer, tá bom? Maravilha. E quanto tempo dura o procedimento? Depende da mão de quem, né? Detalhe fundamental aí. Não, mas um procedimento bem feitinho, que tá todo mundo em sintonia ali, anestesista, a gente da hemodinâmica, o eco, 40 minutos, 1 hora no máximo, tá? Legal. E quais são as principais complicações assim, que a gente pode esperar nesse tipo de procedimento? Bom, vamos lá. Vamos falar dos intraprocedimentos, que talvez é o mais agudo. Então, tudo relacionado à intubação, obviamente, anestesia, mas que é algo raro com uma boa equipe. E eu estou fazendo uma punção femoral, mas é venosa. Sempre sangra menos do que arterial. Mas é um cuidado, né? Os introdutores vão variar de 10 a 14 French.
Então aí a gente vai para em torno de uns 4 milímetros ali de punção. Mas é venoso, então uma boa compressão, tem gente que usa dispositivo de fechamento, a gente não costuma usar, tem alguns pontinhos ainda ali, então o sangramento do local da punção é uma, a complicação da própria punção septal, mas que, de novo, com um bom cuidado a gente não tem essas complicações. E a própria prótese, se você escolheu certo, dificilmente ela vai pegar beliscar mitral que está um pouquinho para baixo, vai fechar a veia pulmonar superior esquerda que está acima, porque a gente já fez isso, a gente já viu a toma, a gente já viu tudo, a gente já calculou o device. Então dificilmente a gente tem uma complicação ali. Bom, terminou o exame, paciente entubado, geralmente vai embora no outro dia. Um procedimento não só simples nesse aspecto, né, seguro, como o paciente está bem, vai embora no dia seguinte. Punção venosa, está tudo certinho, faz um eco, está tudo bem, vamos embora. Vou falar de uma complicação que nos estudos vocês vão ver que tem uma porcentagem cada vez menor, mas era importante. Toda prótese ela tem que se agarrar ali no apêndice. E o apêndice, vocês já viram o tanto que é fino? Uhum. Se vocês virem uma peça anatômica, você coloca uma luz, você vê do outro lado ali, muito fácil. Ele é fino, ele é um pouco mais mole. Então, dependendo se você tem que reposicionar algumas vezes a prótese, pode fazer um furinho nesse apêndice. Então, um derrame pericárdico talvez ele seja a maior complicação e talvez a mais temida, porque às vezes passa desapercebido. Por isso o eco no dia seguinte é importante, uma boa escuta, ver se não tem derrame antes, se tem algo mínimo, né? Mas hoje, com o pessoal pegando mão, as próteses melhorando, isso tem, assim, drasticamente. O que era às vezes 5 a 6% dos procedimentos, hoje está menos que 2%. Então é bem significativa essa melhora, né? Assim, muito, é bem mais seguro. Mas acho que fica, né, a dica para a gente se atentar nessas primeiras 24 horas, então, pós-procedimento. Né? Exato. Ficar ali de olho e repetir o eco, claro, né, antes da alta do paciente. Exato. Maravilha. Bom, você já adiantou o tempo de internação, que era uma dos tópicos que a gente ia falar, mas o outro tópico é no pós-procedimento. Então, um dos cuidados é repetir o eco. O segundo, né, ele fica ali monitorizado ali por pelo menos 24 horas. E o terceiro é que terapia farmacológica a gente vai fazer até formar esse reboco, essa tintura aí, né? Então, a gente precisa dar antiagregante, anticoagulante. Geralmente, esses pacientes têm contraindicação ao anticoagulante. E como que a gente faz e por quanto tempo? Bom, vamos lá. Tem muito trabalho e tem muito jeito diferente de fazer isso, né? Basicamente, a gente tem que dar pelo menos um antiagregante. Assim como as próteses CIA, de CV, de FOP, é um nitinol, né? Que é titânio e níquel. Então, a gente dá em torno de 3 a 6 meses para esses pacientes. Mas a gente está lidando com o paciente que não pode anticoagular e também não vai poder antiagregar, né? Então, a gente tem muito trabalho, né? Tem até um trabalho recente aqui, que é o ADALA, que é um trial randomizado legal que saiu esse ano, que é o seguinte: a gente tentar fazer um meio termo, uma meia dose de anticoagulante com um antiagregante, que talvez seja uma saída. Por quanto tempo? A gente também não sabe. Mas lógico, vamos lá, nós temos que lidar com o seu paciente, cada um tem o seu. Cada paciente vai ter o seu risco, nem todos são exatamente proibitivos, mas acho que pelo menos 45 dias. A gente viu que os primeiros 45 dias é o tempo que mais se forma trombo no dispositivo. Então, se a gente conseguir passar por esses 45 dias, vai com Deus. Então, é o paciente que já se deu bem, que é mais raro um trombo no dispositivo, você vai utilizar muito rápido, tá? O que tem de evidência, assim, principalmente desses grandes trials, né? Com a Watchman, eles adotaram mais essa estratégia nos trabalhos até mais antigos de anticoagulação por 45 dias, junto com a AS, né? Com aspirina, e depois deixar a aspirina a longo prazo, né? E já na Amulet já foi testado a dupla antiagregação, assim como a gente faz em CIA, né? Prótese de CIA. Então deixa a dupla antiagregação 3 a 6 meses e depois deixa a monoterapia, né? E aí, só para pontuar, seria o AS e o clopidogrel aqui. Exatamente. A clopidogrel, que a gente não precisa de nada muito rápido, na verdade, né, ali. Perfeito. Então,
A gente até pode dar ataque, mas geralmente o paciente ou toma dupla de agregação, né? Pelo menos uns 3 meses. Mas o cara que não pode, às vezes usar uma com anticoagulante de dose reduzida, também é uma opção hoje em dia. Então a gente tem muito trabalho, não tem muito certo e errado aqui, né? Cada um com o seu paciente, com o seu... A gente ainda está fazendo esse ajuste, né? Para cada tipo de paciente que a gente tem, vamos ter que individualizar muito nesse momento, colocar na balança, né? O risco e o benefício realmente para o tempo de terapia e qual que vai ser de maneira exata para cada paciente, né? Exato. Pavão, eu acho que só para finalizar, acho que a gente falou bastante sobre o dispositivo e como é feito o procedimento. Eu queria saber sua opinião, como você enxerga o futuro, né, desse tipo de procedimento. Você acha que as indicações vão se ampliar? Você chegou até a comentar de terapia combinada em alguns casos. E depois também só reforçar para a gente, né, a indicação da ANS novamente, quando que está indicado para nós no Brasil, né, falando de sistema ainda privado, né? No SUS ainda não é disponível esse dispositivo, né? Lógico, vamos lá. Bom, tem muito chão pela frente, né? A gente sabe que o anticoagulante não vai deixar de ser o nosso padrão ouro, não é isso. Mas talvez, em muitos casos, a gente talvez flexibilize um pouco. Será que a gente tem que deixar o paciente sangrar várias vezes para ver que a gente precisa ocluir o apêndice? Qual vai ser o nosso cutoff, o nosso limiar para indicar? Provavelmente no futuro, se mostrar assim, realmente cada vez mais seguro, será que a gente não pode indicar mais cedo? Né? Será que a gente já vê um paciente, olha, já tem... Ele nunca sangrou, mas ele tem algo potencialmente, né, que pode sangrar, algo que você sabe que ele... E você vai testar um anticoagulante nele? É isso que é duro, né? Então, cada vez mais a gente lida com um paciente que entende mais, que aprende mais, e ele vai fazer essa pergunta para você, mas eu não vou sangrar? Né? Então, são coisas que a gente talvez no futuro amplie, talvez até se some, como o Marcos mesmo falou, você tem paciente muito trombogênico. Né? Tem paciente em que a FA não valvar vai vir com outras doenças, algumas restritivas e tudo mais, que vai ser ainda pior. Então, por que não fazer os dois? Oclui o apêndice. A gente tem muitos pacientes que se oclui o apêndice e faz ablação de FA. Né? Então, isso é uma terapia combinada, né, que eu não sei se você vai tirar. Você faz uma ablação de FA, você tira o anticoagulante? Não. Você vai manter pela mesma ideia. Porque primeiro porque você não sabe, você não tem certeza que esse paciente não vai ter novos episódios. Que eu tenho uma porcentagem de recorrência. Mas será que eu fechar o apêndice e eu fizer uma ablação de FA, eu não vou aumentar ainda mais a chance desse paciente não usar anticoagulante porque ele não vai ter AVC? Então são trabalhos, são perguntas que vão ser respondidas só com o passar do tempo. Mas se elas têm que estar presentes aqui. E vou dar um detalhe para vocês. A gente está na febre do Wegovy, o novo Ozempic e tudo mais. Mas você acha que isso vai impedir as bariátricas? Quanto custa as medicações? A gente sabe que o convênio paga a bariátrica, concorda? Agora vamos lá, vamos trazer isso para a anticoagulação. Quem paga o anticoagulante? O paciente. Quem paga a prótese? O convênio. Ou possivelmente o SUS. Então você vai tirar outro, assim, algo que não vai onerar o paciente. Então, isso também vai ser levado em consideração no futuro. Com certeza. Né? Bom, e então vamos pro bate-bola, né? Chegou aquele momento, né, Marcão? Bora. Bora então pro bate-bola, então. Pavão, quando indicar a oclusão do apêndice atrial esquerdo hoje? Hoje, sangramento que você não consegue controlar ou o paciente que tem um risco absurdo de sangramento e você consegue comprovar isso também. Show de bola. E quais são os exames necessários para a programação pré-procedimento? Angiotomo cardíaca e um eco transofágico 3D de preferência. Qual a via de acesso e os passos técnicos para o procedimento? Bem rápido, vamos lá. Veia femoral, punção transeptal, avaliação do próprio apêndice, oclusão do apêndice, arranca tudo e cai fora. Show de bola. Pavão, quais são as principais complicações? Bom, vamos lá.
Tem que ser rápido, né? Então vamos lá. Durante o procedimento, entre sangramento de anestesia de punção e a própria punção transeptal, a gente tem que ficar no derrame pericárdico, tá? E acho que o pós isso, trombo relacionado ao dispositivo, né? Então por isso os ecos seriados. Show de bola. Depois que a gente já fez o implante, né, já fez o procedimento e tudo mais, qual que é o tratamento farmacológico após o implante? Dupla de agregação uns 3 meses, se não puder, pelo menos 45 dias. Show de bola. Maravilha. Acho que com isso a gente trouxe o que dá de novo aí, né, nesse tema, né, de oclusão de apêndice atrial. Mais uma vez agradecer a Soma, né, por ter proporcionado essa discussão tão enriquecedora. Agradecer também você, Dr. Rafael Pavão. Muito obrigado por aceitar o nosso convite também. Eles não me chamam de doutor sempre não, viu? É só aqui. Eu que agradeço, pessoal. É isso aí, Pavão. Muito obrigado. E antes, né, da gente se despedir aqui, vou trazer a resposta do desafio. É verdade. Então a gente tinha ali, era o seguinte, né? Qual que é a função do apêndice atrial esquerdo, né? Ele não é somente um resquício embriológico, né? E nem é formar trombo, né, Marcão? Era a minha resposta. Né? Então, a gente sabe que também é a região que está correlacionada com a maior formação ali dos peptídeos natriuréticos. Então, pode ter uma função ali até endócrina, né, no metabolismo. Então, com a formação desses peptídeos que a gente sabe que são de suma importância para nós. Perfeito? Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Show de bola. Mais uma vez, brigadão, pessoal. Valeu demais. Valeu pelo convite. Brigadão. Obrigado, Marcão. Pessoal, não esquece de seguir a gente, seguir nos nossos buscadores, dá o like, curte aí o nosso Instagram e vamos que vamos. 5 estrelas, hein, pessoal? Isso aí. Valeu. Tchau, Até tchau. a próxima.